Boa noite a todos, mais um Forcer Connection, hoje com o tema Formando Equipes. E para dar o início, né, um pontapé inicial aí na nossa reflexão, eu estava dizendo para vocês que eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá. E eu vou começar aqui dando o nosso pontapé inicial com a frase dela, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nessa frase, olha que frase profunda. Ela diz assim, ó: você pode fazer o que eu não posso. Eu posso fazer o que você não pode. Juntos, podemos fazer coisas grandiosas. Eu achei essa frase muito profunda, porque quando a gente está sozinho, dentro de um projeto, seja ele qual for, você pode chegar muito alto, tá? Você pode conquistar muitas coisas. Porém, quando você se soma a outras pessoas, tá? Você pode ir muito, muito além. Sabe aquela coisa que uma andorinha não faz verão, né? Tem vários aqui. Se a gente for pegar aqui os ensinamentos populares, né? São vários. Mas o que a gente aprende com isso é que sozinho a gente vai até determinado ponto. Mas quando a gente se une, a gente vai muito mais longe. E qual que é o propósito desses nossos encontros aqui? A gente já falou na reunião, acredito eu, na reunião passada, que a gente falou de Mastermind, foi? Então, o Correto. Mastermind é justamente o que a gente faz aqui. A gente se reúne em torno de temas, né, que, do dia a dia da vida do empreendedor, e vocês vão perceber que empreender é muito mais do que ter um CNPJ, né? Porque viver é um empreendimento, né? Se relacionar, ter um casamento, né? Um vínculo de amizade, tudo isso é um empreendedorismo, porque você precisa cultivar os relacionamentos. Então, essa frase, né, de Madre Teresa de Calcutá é muito profunda, porque ela mostra, né, que quando a gente se une em prol de um objetivo comum, o nosso potencial de crescimento é muito maior. E aí eu jogo para vocês a bola para fazer a seguinte pergunta. Quando vocês escolhem, né, alguém para trabalhar com vocês, para desenvolver um projeto, né, qual que é o critério que vocês usam? Hoje, né, se vocês fizerem aí uma análise, uma reflexão, o time de vocês, tá? Seja, sei lá, em qualquer segmento da vida, tá? Esse time está alinhado com os propósitos que vocês desenharam? Será que ele está de acordo, né, com aquilo que vocês, o objetivo que vocês traçaram? E são perguntas assim, no primeira vista, são perguntas óbvias, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque na nossa vida a gente vive tanto no automático, né? No piloto automático, e às vezes a gente se flagra fazendo coisas assim totalmente irracionais, sabe? Por quê? Porque a gente está reproduzindo padrão, sem refletir, sem raciocinar. Você está no piloto automático. Então, às vezes, não raro, você está trabalhando num projeto que intimamente você não acredita, aquilo não é prazeroso para você, você está trabalhando com um time que, sabe, que você não tem nenhum tipo de conexão mais profunda, e você está tocando a sua vida assim. E aí você vai tirar sabe, uma radiografia, né, do seu momento de vida, você vai falar, porra, não estou feliz. Mas por que você não está feliz? Não está feliz porque você não está trabalhando no projeto que você gosta, você não está trabalhando com as pessoas que você quer, você não está com pessoas, sabe, que realmente estejam alinhados com o seu propósito de vida. Caramba, como é que você vai ser feliz desse jeito? Então, qual que é o objetivo do tema dessa noite, né? É a gente, a partir desses conceitos, né, de formação de equipes e quais são os critérios hoje, né, que a ciência da administração de empresas, ela passa para nós subsídios para que você forme um time bastante, sabe, alinhado com aquilo que você quer.
que a gente possa extrair dessas ferramentas algo que possa ajudar não só nos nossos negócios, mas também na nossa vida pessoal, nos nossos projetos pessoais. Então, eu jogo a bola para vocês, né? Como é que está aí essa sintonia, né, entre aquilo que vocês traçaram como objetivo e o time que vocês elegeram para poder desempenhar esses objetivos, para chegar nesses objetivos? Como é que está? Como é que está isso na vida de vocês? O Andrei, eu posso fazer um pouquinho diferente, se você me permitir? Aham. Vamos ver se você compra. Eu vou vender eu vou um time. Eu sou o vendedor desse time, tá? Eu vou ver se eu vou vender essa ideia para vocês aí. Vamos lá. Eu quero. Nós agora, a gente vai montar uma empresa agora. O Andrei, o Rodrigo, o Fred, o Mauro que está só escutando, a Aline e o Júlio vai montar uma empresa agora, certo? Vamos escolher um segmento dessa empresa. Quem me dá um nome de um segmento de empresa aí, para a gente criar agora? Uma seguradora. Seguradora, show. Seguradora. Boa. Você trabalha com seguros? Não. O Rodrigo é advogado. Só O Rodrigo é advogado em transição de carreira, né, Rodrigo? Não é isso ou não? Isso. Beleza, então vamos abrir uma seguradora. Perfeito. Então, na seguradora, a gente vai começar com as competências que temos aqui na sala, né? Então, vamos lá. O Andrei, né? Ele faz parte da seguradora. Qual o nome dessa seguradora, Rodrigo? Pode ser a Force Connection. Connections Security, como que é? Em inglês é Security. Assurance. 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 Rapaz, tá chique isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos começar primeiro com o departamento do Andrei. O departamento do Andrei nessa empresa, ele vai ser responsável pelo departamento jurídico da empresa. Só que a gente vai fazer um sistema da gente replicar esse sistema, porque essa empresa já existe, né? Então, essa seguradora, eu quero replicar essa seguradora. Essa seguradora está em São Carlos, está fincada em São Carlos, 5 anos em São Carlos, e eu vou abrir uma filial no Amapá dessa seguradora. Andrei, qual a competência que você procuraria hoje se você fosse formar uma equipe de advogado para essa nova empresa? O que você procuraria? Eu, Andrei, eu vou procurar no Amapá uma pessoa para que cuide do jurídico, né? E que você qual a competência que você procura? Porque a sua empresa, ela já tem células, né? Você tem sócio em outros lugares e com certeza você procura. Como que você procura essas pessoas? Bom, como o objeto aqui é uma atividade técnica, né? Então, primeira competência, né, que a pessoa tem que ter, ela tem que ter formação em direito, certo? Perfeito. Tem que ter formação em direito. Mas só ter a formação em direito não basta, porque a pessoa precisa ter um alinhamento precisa ter um match com o propósito da operação. Então, vamos supor, se você tem, tá? Dentro da unidade aqui que você está chamando de matriz, né? Você tem, vamos supor que aqui a gente tenha cinco membros, tá? Esse departamento tem 5 membros, tá? Então, qual que é a função? Por que são 5? Primeiro a pergunta, por que são 5 membros, tá? Então, todo mundo faz a mesma coisa? Na verdade, não. Eu gosto de fazer, até para poder ficar claro, né? A gente presta esse tipo de serviço para as empresas, né? Porque a gente lida muito com franquia, lida com empresas, empresários, né? Então, a gente desenha, por exemplo, o regulamento de empresa, o job description. Então, é muito comum essa questão no nosso dia a dia. Então,
Veja bem, quando você monta um departamento ou uma empresa que seja, você primeiro precisa ver quais são as competências que você precisa. As competências, as habilidades necessárias para poder fazer aquilo. E o número, tá? O número não é um número cabalístico, vai ter 5, 6, 7, 10, 20, 30. Não. É um número que realmente de pessoas necessárias para aquela operação. Tá? Então, eu vejo muito, assim, por exemplo, você pega, por exemplo, uma unidade, o exemplo que você deu, Fred, uma unidade com 5 pessoas aqui em São Carlos, tá? São 5 pessoas, então, cada um dos 5 tem uma posição diferente. É como se fosse um time de futebol, um time de vôlei, não sei. Mas são pessoas que têm funções específicas, tá? Porque senão, o que acontece? Se todo mundo entra em campo e quer fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Então, você precisa ter a definição da função de cada um no jogo, tá? A empresa é exatamente isso. Você precisa definir quais são as funções, tá, de cada um. Feita essa definição, você vai entender quantos profissionais você precisa, tá? Então, vamos considerar que dentro dessa unidade aqui da nossa empresa que a gente está montando, sejam 5 pessoas, tá? Então, essas 5 pessoas, cada um tem uma função específica, tá? Agora, vamos lá. A partir do momento que eu vou replicar isso para uma outra unidade, o que eu vou fazer? Eu tenho uma unidade matriz aqui com 5. Eu vou criar lá uma matriz com uma filial com 10? Não. Eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu tenho, por exemplo, dentro do meu departamento, eu tenho um cara que é um supervisor, um gerente, sei lá, alguma coisa assim, eu também vou precisar ter um gerente supervisor lá. Porque eu vou simplesmente transportar o modelo que já está dando certo aqui e vou levar para lá. É assim que funciona. Isso se chama padronização. Então, eu vou pegar e vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, que foi um modelo vencedor, que deu certo, e eu vou levar para o outro lado. E quando você começa a fazer isso, você começa a escalar, né? Então, para você amenizar, reduzir riscos, tá? O importante é, primeiro, que você valide um modelo, tá? Você valide um modelo que tenha lá as funções, o número de funcionários, sabe? O que cada um faz, o job description de cada um. Validou? Está dando certo? Beleza. Aí eu já me considero apto a replicar esse modelo para um outro lugar. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Por que o modelo de franquia é o modelo vencedor? Aí vocês vão me dizer, pô, mas tem franquia que não dá certo. É lógico que tem, tá? Como tudo na vida, né? Até o ser humano, né? O ser humano tem uns que nascem mortos, não vingam, né? Mas isso faz parte da vida. E a franquia não seria diferente. Tem franquia que já nasce morta, tem franquia que morre 1, 2 dias, 5 dias, 1 ano, né? Mas o instituto da franquia é o modelo vencedor. Então, por que é um modelo vencedor? Porque você tem primeiro a validação de um modelo. E aí você replica. Tá? Então, Certo. respondendo a sua pergunta, Fred, quais são os critérios que a gente utiliza para montar? Tá? Isso. Quando a gente está montando um negócio, a gente tem que entender. Por isso que não se faz franquia. Eu sei que o tema não é franquia, tá? Mas a gente aproveita também para falar um pouquinho disso, né? Não se franquia um negócio sem antes você validar o modelo. Então, primeiro a gente pega o modelo, tá? A gente testa, né? Na sua unidade, você testa, faz bonitinho, até você chegar à conclusão, não, nessa operação aqui eu preciso de 5 pessoas. Eu preciso de um supervisor, eu preciso de sei lá, um cara que vai atender só cliente, um cara na seguradora, é um cara que faz análise de risco, é aquele cara que cuida só de sinistro, entendeu? Então, você reparte ali as competências e a função de cada um. Quando você chega no modelo, não, é isso aqui mesmo, eu consigo tocar uma seguradora, no exemplo, né? Com o jurídico de uma seguradora com essas 5 pessoas, então, maravilha. Eu estou pronto para levar criar uma filial minha no Amapá ou qualquer outro local. Mas eu vou fazer uma pergunta mais interna, assim, né? Tudo bem que, óbvio que você precisa de um profissional formado, né? Mas no mercado, hoje, só a nível de advocacia, é difícil você
logo de cara, aquele cara, ó, tá formado, né? Porque se o cara é muito bom, ele já tem algum escritório, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Fora essa formação de direito que a pessoa tem que ter, qual é outra competência que você, Andrei, tá formando uma equipe de advocacia para essa empresa seguradora, né? Então, qual mais que, além da formação de direito, que é primordial Uhum. de ter essa pessoa? Não, essa pessoa, porque essa pessoa vai representar o Andrei lá. Vamos lá. Andrei, posso aproveitar o gancho aí? O primeiro requisito que eu vejo, tá? Lembrando, tá, que o Andrei de hoje é muito diferente do Andrei de ontem, tá? Tá do começo, né? Porque eu tô nessa trajetória há 27 anos. Então, o Andrei de hoje, tá? O Andrei de hoje, a primeira coisa que vai observar no candidato, né, é o tamanho da fome desse cara, tá? Tá? O grau de vontade, de paixão que ele tem em crescer, em todos os aspectos. Para mim, eu considero esse o maior atributo, tá? Depois vamos voltar nele. O segundo, esse cara ele tem que, por mais que ele tenha vontade de vencer, paixão, etc., ele tem que comprar o seu projeto, Tá? tá? Ele tem que olhar o seu projeto e dizer assim, porra, esse seu projeto aí, para mim, é uma ferramenta para eu conseguir chegar onde eu quero. Você tem que vender Tá? isso para ele. Tá? Então, não é simplesmente você achar a pessoa certa, você também precisa vender e ser atrativo para você atrair a pessoa certa. Tá? Então, não é só uma linha de uma mão só, é uma linha dupla. Então, você precisa vender o seu Claro. projeto. É o Então, ganha-ganha. é o ganha-ganha. Esse cara ele tem que olhar para o seu projeto e falar, pô, isso aqui é para mim, entendeu? Isso aqui, com essa posição aqui, eu consigo chegar onde eu quero. E o outro é aquilo que eu comecei falando, né? Ele tem que ter as habilidades e as competências necessárias para aquilo que eu quero. Então, eu colocaria bem objetivamente aí 3 requisitos, tá? A competência, as habilidades, a paixão, né? A fome, né? De vencer e de fazer acontecer. E o cara realmente, você conseguir, já é uma questão sua, né? De que dê aí a sintonia, né? De recíproca, né? De você olhar para ele e falar, pô, esse cara aqui é um bom parceiro, e ele olhar para você e vai falar assim, pô, esse projeto eu me identifico com esse projeto aqui, ele a Fabiana está perguntando se eu quero uma pessoa analítica, executora, depende, né? Então depende muito. Depende, né? Se você vai montar um departamento comercial, você vai precisar de pessoas que tenham mais habilidade para falar com o público, né? Também, assim, é difícil você também querer colocar, porque aí os requisitos são muitos, mas eu estou falando, Claro. estou reunindo aqui os 3 principais, tá? Hum. E aí essa questão analítica, tal, ela entraria no terceiro requisito, que é a questão das habilidades e competências necessárias para aquilo que eu preciso, tá? Então, uma visão mais macro. Agora, de todas esses 3 requisitos aí, o que eu considero mais importante é a vontade do cara querer vencer. Porque o cara que realmente tem vontade de vencer, ele está comprometido com o sucesso dele, ele, ainda que seja deficiente nos outros 2 requisitos, ele vai atrás. Então, se falta algum requisito, alguma competência, alguma habilidade, ele vai atrás disso aí, ele vai querer aprender, entendeu? Agora, o cara que não tem essa fome, ele vai olhar assim, ele pode até olhar para o seu projeto e falar, pô, que negócio legal, né? Aí é mais ou menos aquilo que a gente falou ontem na live, né? Ele gosta da sua bicicleta, ele curte a sua bicicleta, entendeu? Fala, pô, bacana, estou disposto aí pegar uma carona com você, mas na hora que você pensa que ele vai pedalar junto com você, ele vai fazer com a perna assim, ele vai ficar só na carona. Ele vai curtir a sua bicicleta, mas ele não vai pedalar com você. Então, um cara desse não serve. E aí outra, né? Se o cara não tem a paixão, ele, diante da primeira dificuldade, ele vai zarpar, entendeu? Ele não vai ficar. Beleza, Andrei. Eu vou continuar. Ô, Rodrigo. Então, eu não sei se você conhece o Nelson Williams, o Andrei.
É um advogado, né? Assim, eu não conheço muito ele não, porque ele é mais novo do que eu, tá? Ele é ele é da nova geração, né? Eu conheço os mais velhos. Mas eu já ouvi falar dele. Então, por acaso, assim, pesquisando no YouTube, encontrei aí um depoimento dele. Eu fiquei até surpreendido. Eu também até te passar para ver o que você também tem a falar. Ele hoje é o maior escritório de advocacia do país. Do Você aumenta um Brasil. pouquinho, vê se você consegue aumentar o seu áudio, Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Está bem baixinho sua voz. Aqui. Você falou que ele é o maior escritório, mas maior em quê? Em número de advogados? Em que é? Maior em quê? Em negócios? Então, em números de advogados e também está em todas as capitais do país. Uhum. Ele tem a média de 1.500 a 1.700 advogados junto com ele, 750 mil processos. Ele recolhe mais ou menos de guias processuais em torno de 12 milhões aí de guias dos clientes. E além disso, ele também tem negócios internacionais, né? Uhum. Então, assim, ele cresceu exponencialmente. Ele conseguiu replicar o negócio dele exponencialmente. Só que eu fiquei surpreendido porque ele falou que hoje ele gerencia o negócio dele através de planilha. Ele não atua assim como fazendo, né, as peças, enfim. Uhum. E uma coisa também que eu fiquei surpreendido assim, que ele falou que ele é generalista. Ele falou o seguinte, que ele conhece um pouco de tudo e muita coisa ele não sabe nada, né? Mas Uhum. o negócio dele é ele lidar com pessoas. Então ele consegue, na sociedade dele são 50 advogados sócios. Cada capital do país tem um sócio lá que gerencia, administra. Então o sócio ele acaba cada região tem suas peculiaridades, diferente do sul, do norte, do nordeste, enfim, né? Então ele coloca sempre a pessoa que já é própria lá da região, porque tem as suas peculiaridades. Então eu fiquei surpreendido assim, ele falando no depoimento dele, acho que questão de foi em 2022, começou em 2008, mais ou menos, um pouquinho antes, em torno de 15 anos aí, mais ou Uhum. menos, na advocacia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Ele cresceu, O... é sensacional, assim, né? Fala aí, Fred, desculpa. Não, não, imagina, que é isso. Então, você colocaria mais alguma competência aí no que o Andrei falou para montar uma equipe de advogado para essa empresa nova? Então, Alguém responde Fred, na depois do... verdade, sabe aquela coisa que a gente senta na mesa e está aprendendo, né? Então, eu estou aprendendo, é só uma coisa que eu vi por esses dias, e o Andrei falando acabou trazendo aí. Quando o Andrei falou o seguinte, você pega um modelo que está funcionando e consegue replicar ele, você acaba crescendo, né? E por incrível que pareça, eu escutei aí o Nelson Williams falar que ele conseguiu duplicar o negócio dele exponencialmente. Ele falou que era um cliente indicando o outro, né? Uhum. Mas do jeito que ele fez, era como se fosse vendedor mesmo. Era só a capa de advogado. O trabalho que ele fazia mesmo era de vendedor. Todos nós somos vendedores, né? Ele ia nos, então, ele ia nos cafés, ia visitar as empresas, conversar com as Legal. pessoas e ele mesmo ele é um vendedor. Ele não, ele, Sabe, ele só Rodrigo, tem a deixa eu capa de só, advogado, né? assim, eu não conheço, tá, esse profissional com profundidade para poder tecer maiores comentários sobre a estratégia dele, tá? A primeira vez que eu ouvi falar, aqui, um rapaz aqui do nosso grupo aqui, o que mora lá em Montreal, o Travos? Stravos, é ele que comentou comigo desse cara. Ele até perguntou o que eu achava dele. Eu falei, putz, eu não conheço o Stravos, não conheço, de fato não conheço. Não é que eu estou dando aqui não é isso não, realmente eu não conheço. Aí ele pediu para que eu desse uma olhada, eu vi assim, né? Eu realmente não sei, tá? Mas provavelmente, Rodrigo, até para não deixar você sem resposta, tá? Ele
embora ele não seja um especialista, né, como você está dizendo, ele não se especializou em nada, ele é um cara generalista, mas ele acabou sendo um especialista não do direito, mas ele é um especialista de vender o nome dele, né? De vender sabe, a marca dele, vamos chamar assim, né? É o serviço, né? Ele... Sim. Então, ele criou uma marca no mercado, né? E pelo que você está dizendo, muito bem sucedido. Então, é muito, muito bacana. Ainda que ele não tenha trilhado o caminho da especialização técnica, né, do direito, mas ele acabou se especializando nesse marketing, nesse modelo de marketing que está trazendo muito sucesso para ele. Então, é assim, assim, voltando, né, para o nosso assunto aqui, a gente precisa... Por que o tema formação de equipes é importante? Porque, voltando à frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Sozinhos a gente pode ir até um determinado ponto, mas a gente precisa realmente das pessoas para poder ir longe. Então, o mais importante, talvez seja o grande desafio dele agora, é passar essa liderança, entendeu? Replicar essa liderança, porque se ele concentrar tudo no nome dele, que ele é o cara, que ele faz, etc., se esse cara morre ou acontece alguma coisa com ele, o escritório desaba. Então, para ele realmente ter um negócio mesmo, de verdade, ele precisa fazer o que um Pinheiro Neto fez. Pinheiro Neto já morreu, já tem quase 30 anos já que ele morreu, e 30 anos é exagero, mas tem uns 20 anos já que ele morreu, e o escritório continua muito forte, entendeu? O Demarest Almeida, né, que são dois, também os dois já faleceram já há muitos anos, e o escritório continua ainda com o mesmo nome, e sabe, porque criou uma marca, né? Então, o caminho do empreendedorismo, ele tem que ir muito além do seu fundador. Ele precisa realmente, para poder ter longevidade, ele precisa criar um modelo onde ele consiga se sustentar ao longo do tempo, sem você. Mesmo que o seu fundador já não esteja presente. Tá. O André, agora eu queria trazer um pouco o Júlio na conversa, né? Aos pouquinhos, né? Vamos chamando as pessoas, né? Ô, Júlio, você está aí, meu amigo? Opa! Esse, meu amigo. Ô, Júlio, você viu, né? Só para a gente encontrar um advogado, você viu que... É que vocês pegaram assim um segmento um pouco mais delicado, né? Porque a advocacia, ela é assim, a gente pode dizer o seguinte, que a maior parte, sabe, esmagadora maioria dos advogados não são empreendedores, tá? Eles são técnicos, né? E não fazem da advocacia sabe, um empreendedorismo, né? Então, muitos deles são profissionais liberais, são profissionais técnicos, mas não são empreendedores. E aí o que acontece? Aqueles que têm uma veia mais empreendedora cresce muito e se desenvolve muito, né? Ele consegue sair do padrão, né? Ele sai da curva. Mas, em regra, tá? Na grande maioria, os advogados não são empreendedores. A mesma coisa eu arriscaria dizer, não sei se a Lilian concorda, com os contadores, né? Os contadores que têm essa veia mais empreendedora, eles criam empresas de consultoria, empresas de auditoria, né? É uma Pricewaterhouse, é uma Deloitte, uma Ernst Young, né? Porque eles têm uma visão mais empreendedora e com escalabilidade. Então, eles têm essa visão mais empreendedora. Agora, vamos sair um pouquinho do direito, né? A gente costuma dizer, né, que o marceneiro é uma profissão que, se o filho da gente chega em casa e fala assim, eu vou fazer marcenaria, né? Então, cuidado com aqueles que vão olhar torto e vão dizer, isso não dá dinheiro. O que é uma Todeschini? A Todeschini é um marceneiro que olhou e falou, pô, isso aqui tem mercado, eu vou construir móveis planejados e vou replicar esse modelo para o país inteiro. Então, a Todeschini nasceu da visão de um marceneiro. Vamos pegar outro exemplo? O seu filho chega para você e diz assim, pai, já decidi o que eu vou fazer, vou ser caminhoneiro. Caramba, caminhoneiro? Eu conheci um caminhoneiro que criou um império.
é uma transportadora, criou uma transportadora chamada Transportadora Della Volpe. E eu conheci o próprio dono, o fundador mesmo do Della Volpe, né? Cara milionário, né? A família inteira criou uma empresa familiar, um verdadeiro império. E não só na área de transportes. No fim, eles tinham o Hotel Della Volpe, na região da Paulista, que é deles, né? E tudo começou do sonho de um caminhoneiro. A história deles é muito bonita. Então, o que é importante a gente entender, né? Vou dar aí a palavra para o Júlio, não é que eu roubei a palavra dele, né? Mas, cara, a veia empreendedora, ela pode florescer nos terrenos mais impróprios. Sabe aquela flor que nasce no lodo? Então, naquele terreno que você fala, daqui não nasce nada. Porra, é dali que vai nascer um império. Onde é que alguém poderia imaginar que uma lanchonete, né, vendendo hambúrguer, ia se transformar no império que é o McDonald's, né? E depois dele vieram tantos outros, né? O Burger King e tantos outros, né? Então, são exemplos, né, que a gente tem que respeitar. Mas fala, Júlio, desculpa, roubei a sua palavra. Fala aí, Fred, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, então, nessa empresa que estamos montando, né? Você viu que é uma seguradora e sempre tem que estar, ainda mais seguradora, né? Se não tiver o departamento jurídico do Andrei nessa seguradora, meu Deus do céu. Mas para essa seguradora, Júlio, ela tem que vender, correto? Não só o departamento jurídico. E você, que é um expert em vendas, eu sei que na sua empresa você está montando essa equipe de vendas, né? Que não é fácil, né, Júlio? É um desafio, né? Um desafio, né? Quando você vamos dizer que você vai recrutar, vai montar uma equipe de vendas, como já temos essa empresa lá em São Carlos, né? Você é o diretor do departamento de vendas. E o que você procura agora nessa empresa nova, nessa replicação nova? Qual competência? O que você procura num profissional? A nível de vendas, né? E claro que serve para tudo, especificar em vendas. Então, é uma pergunta, apesar de ser curta a pergunta, mas muito complexa, porque depende da empresa, do produto, o nicho, aonde você vai atuar. Então, você tem muitos elementos, né? Como que eu faço um carro andar? Não é só ter 4 rodas, né? Então, são muitos elementos. Então, e hoje, uma coisa muito curiosa, antigamente, o comercial, você tinha a figura daquele vendedor superstar, né? Aquele cara que jogava golfe, com os maiores empresários, que tomava cafezinho, etc. O mercado mudou, né? Não existe mais essa figura, né? Hoje, para você montar um time comercial em escala, a mudança do mercado global exigiu que você tivesse especialistas em cada item da venda e não mais um vendedor especialista em tudo. Que, aliás, é muito difícil, né? Não existe Oi? aquele vendedor de pastinha, de couro. Não, mas o que eu Não. estou entendendo, deixa eu ver, o Júlio, me corrija se eu estiver errado. Porque essa figura que você disse que ela, não que ela não exista, ela até pode existir. Mas se você tem dentro do seu time aquele vendedor, que é aquele cara que se sobressai, aquele cara que é muito bom, etc., você não pode, o seu departamento, a sua empresa não pode ficar na mão desse cara. Porque se esse cara resolve sair, acabou o negócio. Então é mais ou menos parecido com o que o Rodrigo falou lá, desse advogado muito bem sucedido, ele é um puta de um vendedor. Mas o negócio, a operação não pode ficar dependendo desse cara. Então, você tem que ter, dentro do seu time, tá? Um processo, tá? Na área comercial, você tem que ter um processo de venda. Onde E esse processo, né? Esse processo, na verdade, começa antes da definição do modelo de negócio, né? Sim. Então, por que eu falo essa coisa de escala?
Você imagina o seguinte, Magazine Luiza, as grandes magazines, né, que antes você tinha portas físicas, que tinham, imagina, um excelente vendedor ali na porta física. O mercado mudou, 80% foi para o online, cadê esse vendedor? Morreu, né? Morreu. Então, o modelo do negócio teve que mudar para ter mais escala de vendas. Então, o que se tornou? E o desafio de qualquer setor, de qualquer empresa, não é ter venda, você vendeu hoje e amanhã está zerado. É você ter resultados recorrentes. Esse é o maior desafio para qualquer empresa, né? Você ter recorrência de venda. E como que você tem recorrência de venda? Olha, e aí a gente vai chegar no profissional, viu, Fred? A gente vai chegar no modelo do profissional. Claro, o processo é o Então, primeiro. Então, foi dividido as estruturas, né? Então, um vendedor, geralmente um ótimo vendedor que tem rapport, que faz sondagem, que tem uma empatia, um cara especialista em Dale Carnegie, parece um robô, cara, né? Esse cara, ele virou um só. Eles chamam de prospect, né? Então, essa pessoa, para fazer essa introdução, virou uma pessoa, não é mais uma característica do vendedor superstar. Ele fez esse escopo, né, através de lead, através de pesquisa no mercado, depois passa para outra pessoa que é especialista em orçamento, em negociação. Depois passa por uma outra pessoa que é o especialista em vendas, aí é o vendedor que ele vai realmente vender, né, digamos, essa figura. E depois de tudo isso, passa por um pós-venda, né? Então, essa fatia, pegou aquele vendedor que era completão e fatiou em 6 pessoas para escalar e não ficar dependente de uma pessoa só. Sim. Então, se montou uma metodologia, deu escala para esse processo, desengessou em uma pessoa só. Então, e aí, é claro, a gente está falando de uma estrutura maior, de repente você tem uma estrutura pequena, ou você é um eu e empresa, como que você vai colocar 3 pessoas para fazer uma venda? Não tem como você fazer isso, né? Mas aí, se você já tem essa mentalidade, então vamos lá, uma empresa de seguros, então vamos atuar onde? Né? Para quem? Quando? Qual vai ser o local? Né? Aonde estão os meus clientes? Então, exemplo, antigamente você tinha um vendedor que ia na região Camalinha, hoje a rua virou um LinkedIn profissional, virou o Google. Você não precisa ir lá mais no comércio, fazer aquele lead frio, no meio da tarde, e o cara está no meio de uma reunião, você tem um minutinho, aquela coisa de incomodar, aparecendo no telemarketing, te liga, todo mundo desliga, sabe assim? Você vai direto, curto, reto na pessoa que decide, no decidor, você já pula, né? Fases através das redes sociais, né? Então, o mercado mudou bastante nessa questão. Então, voltando para a competência, por isso que se torna um pouco complexo, né? Mas vamos começar com esse primeiro profissional. Um profissional que vai fazer, então, a caça de clientes. A pessoa que vai prospectar os primeiros clientes, né? Ele não vai fechar negócio, vai prospectar. Eu posso contratar uma pessoa introspectiva, tímida, que ela tem vergonha de pegar o telefone e ligar para a pessoa, né? Eu posso, por exemplo, trazer uma pessoa que ela tem uma característica que ela fala demais, aquela pessoa que não para de falar e acha que venda é ser falador. Então, são algumas características que você já vai limando, né? Então, eu posso trazer uma pessoa que tem uma cultura de que preço é o que vende, vendedor é aquele que fala muito. Então, você já vai fazendo uma limpeza, né, no estilo de pessoa que tem que estar conectado com o seu projeto, né? Então, a primeira coisa é, sim, uma boa comunicação, né? Uma boa escrita, uma simpatia, saber ouvir, Tem que ser uma pessoa agradável, né? uma pessoa agradável.
E, e aí não adianta a pessoa ter muita iniciativa, mas ela super energia para trabalho, dedicada, energia agradável, aí ela prospecta com 50 clientes, passa uma semana, ela tem que fazer follow-up, organizar os clientes que ela já contatou, tem que botar na planilhinha lá, olha, isso aqui eu já falei, ele estava ocupado, mas semana que vem eu vou ligar de novo. Uma pessoa com muita energia e desorganizada, ela vai se atrapalhar no follow-up. Então, a pessoa precisa ter organização, precisa ter planejamento da semana dela, que se ela não planejar, ela não bate meta. Então, é mais uma característica. E aí, eu trago até uma característica do Andrei, né, que é a paixão. Quando você abre uma entrevista, a pessoa já fala assim, olha, desde que eu me conheço por gente, eu amo lidar com pessoas. Ou você abre uma entrevista e você fala, me fala um pouco de você. Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ficar em casa, ler livros. Aí, né, você já percebe, né, como que... Então, é um pouquinho, né, dessas características, são muitas, então, mas é só uma pincelada, eu não sei se eu consegui passar alguma... Agora, agora eu vou jogar uma. Você que gosta de jogar pulga em mim, eu vou jogar um vespeiro em você. Então, Deixa eu compartilhar um pouco aí, Fred. Eu conheço o Júlio aí faz desde 2007 aí. Vou fazer a contagem aí, você vai ver quanto tempo eu conheço o Júlio. E o Júlio era uma das pessoas tímidas. Você acredita? Eu vejo o Júlio falar agora aí, meu, né, de tirar o chapéu, né, porque uma das dificuldades deles que ele sempre me falava, aí, né, nós fizemos o Dale Carnegie junto, lá, o treinamento. Um dos desafios do Júlio era não ser tímido, era poder se expressar, falar com as pessoas. A gente fez um treinamento forte aí quanto isso aí. Eu vejo o Júlio falar agora aí, meu, de tirar o chapéu, viu, Julião? Parabéns aí, que você consegue dramatizar assim da expressão, sabe? Coisa que você tinha essa dificuldade, né? Agora você está falando muito bem, consegue vender bem a ideia, né? Dá Não, para e entender mais do que que isso, viu, Rodrigo? Eu vou até dizer para você uma coisa. O Júlio, ele fala com autoridade, tá? verdade. Porque uma característica que nós temos aqui, né? Você vê, nós estamos aqui em 6 pessoas, né? Na sala. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem história de vida. Então, não é aquele conhecimento raso de um livro que você acabou de ler e você pega, você tem facilidade de comunicação, você lê um livro e você vai reproduzir você vai reproduzir o que você leu. Então, hoje a gente percebe, né, que nessa vitrine viva que é a internet, né, você tem muita gente que, que passa um conhecimento, que é importante sim, mas é um conhecimento raso, né, um conhecimento daquela leitura rasa, que é simplesmente uma decodificação rasa daquilo que foi lido. E aqui, quando você vê um Júlio falar, você percebe que é anos e anos de experiência de vida, né? Então, é isso que faz com que a gente, numa quinta-feira, a gente esteja aqui e não esteja fazendo outra coisa, porque esses encontros são preciosos porque a gente tem a oportunidade de compartilhar experiências, né? Verdade. Vivência. Então, a gente aprende muito com isso. E eu vou até pegar aí o que me vem em mente quando você falou isso, Júlio, que você hoje não pode depender o seu negócio de um vendedor superstar. E eu vou até trazer um caso, assim, sabe? Um caso entre nós aqui para a gente poder refletir, que acontece muito no multinível. Todos aqui conhecem o sistema multinível das empresas, né? Multinível é um canal de venda, tá? Como outro qualquer, onde a empresa, ela se vale de empreendedores parceiros de negócios que criam redes, né? Redes de consumo, redes de vendedores, enfim. E se vocês prestarem atenção como é que funciona o ciclo de uma empresa de multinível, é muito assim, ó. Porque existe o profissional de multinível, que são vendedores muito habilidosos, né, com técnicas de venda, rapport, etc. São pessoas muito bem treinadas. Esses caras são muito bem-sucedidos. E eles não estão assim, eles têm carreira própria, independentemente da empresa onde eles estão. Então,
olhando isso sob o prisma da empresa, do empreendedor, que vai abrir um canal de multinível no seu negócio, você tem que tomar muito cuidado, porque esses caras, você não pode fazer do seu negócio, você não pode depender deles. Porque eles, de uma hora para outra, eles vão para uma outra empresa, entendeu? E eles levam toda a rede deles, entendeu? Então, fazendo um paralelo aí com o que o Júlio disse, esse cara é aquele vendedor superstar que você tem no seu negócio. Então, esse cara, ele é bacana, mas ele faz com que você, empreendedor, fique numa zona de conforto. Então, você se acomoda, porque é um cara que te traz muito resultado, só que isso não é escalável, cara. Isso não é replicável. Não é duplicável, né? Que é um jargão do multinível. Isso não é duplicável, porque você tem um cara muito bom, cara, como é que você vai duplicar um cara muito bom? Como é que se resolve isso? Então, é importante você criar um sistema de treinamento, tá? Onde as pessoas vão fazer o básico, entendeu? É preferível você ter um exército, tá? Enorme de vendedores fazendo o básico, do que você ter lá uns 10 caras superstar. Porque esses caras, eles caras são muito bons, meu, eles se mandam, entendeu? Qualquer novidade no mercado aí, os caras são aí fora, meu, e levam, os caras têm habilidade, eles levam, a rede é deles. Isso acontece em vários setores, estou falando do multinível aqui, porque é o que me vem em mente, mas isso acontece com um bom gerente de banco, né? Aquele gerente que não importa o banco onde ele esteja, tá? Aonde ele for, eu mesmo já segui, já abri conta, né, Fabiana? A gente abriu conta por causa de uma gerente, que na época a gente tinha bastante sintonia com ela, ela estava no Citibank, ela saiu do Citibank e foi para o Safra. O que nós fizemos? Abrir uma conta no Safra. E adivinhe quando a gente encerrou a nossa conta no Safra? Quando essa gerente saiu do Safra. Então, vocês estão entendendo a ideia do vendedor superstar? O vendedor superstar, ele sempre vai existir, mas não é uma pessoa importante para a gente ter no nosso time. Ou vocês discordam? Porque todo mundo procura um superstar para botar no time, né? Mas será? Aí vem a reflexão. Será que é a melhor escolha? O André, e eu uso até esse superstar, eu lembro que na minha época, né, trabalhei com um grande empresário do segmento de design, né? Ele foi presidente na época, né, do Banco Real, você imagina. Tinha 75 anos. Lembro do Banco Real. E aí chamava Fernando Faria, assim, ele foi um dos meus mentores na época, né? E aí ele abriu um negócio de design que não era a área dele, ele já tinha se aposentado como presidente do banco, se aposentou, a filha tinha uma coisa de dizer, vou abrir um negócio com ela, né? Ela era artista, mas quando ele abriu o negócio, né? Aquela coisa de experiência, né? Em 5 anos, a empresa era uma das maiores do mercado. E aí, um dia, a gente estava no café, Fernando Faria sentou, né, cabecinha branca, chegou e falou assim, poxa, Júlia, a gente atende aqui grandes contas, né, e uma das contas, né, na qual você atende, que é a Nestlé, né, eu estou preocupado. Eu falei, puxa, Fernando, mas por quê, né? Você está preocupado? Nossa, a conta é importante, né? A gente faz muitos trabalhos para eles. É que ela é 70% do nosso faturamento, então estou preocupado. Você não pode ter uma grande conta no seu negócio. Você tem que ter 30% no máximo de contas no seu negócio. Eu não posso ter uma representação de 70% no meu negócio de uma conta só. Na época, né, eu não entendi, até ousei em perguntar, mas por quê, né, seu Fernando? Dá uma dor de barriga lá no diretor, né? Mudou de conta, o gerente do Banco Safra mudou. Então, isso também serve para clientes. Olha que coisa, né? Olha que interessante. A gente aqui, no nosso escritório, né, em 27 anos, tem muita história para contar, né?
Mas teve um período aí, de alguns anos, que a gente estava assim, exatamente nessa situação. A gente tinha uma cliente que representava mais do que 50% do faturamento do escritório. E assim, para você entrar na zona de conforto é muito fácil, porque com um cliente assim, que te pagam todas as contas, né? Todo o custo fixo, ainda sobra uma boa quantia para os sócios, cara, é muito tentador. É muito tentador para você botar sua bundinha assim lá no colchão, assim, e ficar lá, de boa, entendeu? Surfando a onda. Mas eu vou contar para vocês assim, essa situação, ela me incomodava de tal forma, aquilo me incomodava de tal forma, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, aquela situação ela não ia se perdurar por muito tempo. Porque para você ter um cliente desse, primeiro, não é um cliente nacional, é um cliente multinacional. E cliente multinacional, para quem lida com cliente multinacional, você sabe que as coisas são muito sazonais. Depende muito de quem está na diretoria. E a diretoria, ela, sabe, é uma montanha-russa, sabe? Às vezes, toda a diretoria cai, aí vem outra. Porque o que acontece? Funciona assim na multinacional. Você tem um gestor, tá? Que é sei lá, um CEO. O CEO, quando ele vem, ele assume ali a gestão do negócio, o que ele faz? Ele manda todo mundo embora. Ele pode até eventualmente manter aqueles cargos mais simples, mas assim, a cúpula mesmo, aquela parte mais de confiança, ele vai trazer dele. Ele vai trazer dele. Então, se ele é um CEO, ele vai trazer o CFO da confiança dele, ele vai trazer o controller dele, ele vai trazer toda a equipe dele, que ele arrasta para todo lugar que ele vai. É igual o cara do multinível. Ele sai e leva todo o staff dele. É assim que funciona. E você presta serviços para uma empresa dessa, esse cara também tem, no meu caso, ele também tem o escritório de advocacia da confiança dele. Então, é aquilo que o seu Júlio Faria, né, o nome dele? Ele, com os seus 75 anos, né, de idade, ele certamente ele sabia disso, porque eu não posso manter, sabe, condicionar o meu negócio, sabe, o futuro do meu negócio num cliente. Então, eu sei que é muito tentador você ter um cliente que representa 50%, 70%, 80%, pode até ter um cliente que representa 100%, porque se você é um cara muito acomodado, você pega um cliente desse, pô, não preciso mais nada, não vou nem prospectar mais cliente, né? Tá ótimo do jeito que tá. Mas a gente não pode ser assim. Então, é preferível, né, você ter 10 clientes, tá? 10 clientes que te pagam, né, o valor de 100, não é verdade? Do que você ter um que te paga 1.000. Porque o risco de você ter o seu faturamento na mão de um único cliente é muito grande. Esse cara mudou gestão, ou simplesmente acontece qualquer coisa, uma crise, sei lá o que for, você está roubado. E isso serve também na sua equipe, quando você está montando a sua equipe. Você não pode ter um superstar na sua equipe. Se você tiver um superstar, você vai ter que tirar do superstar as habilidades de liderança que ele tem para formar outros superstars, entendeu? Mas você não pode depender do resultado dele. Porque é dor de cabeça na certa. Mais cedo ou mais tarde, esse cara não é eterno, né? Você não pode fazer o seu negócio ficar na dependência desse cara. E a pergunta da Lilian, Fred? Isso, já ia chamar ela agora. Eu estava mexendo aqui, né? Porque ela falou já volto, e ela não falou que voltou, né? Eu estava procurando a Aline. Então, seguindo a montagem dessa empresa, né? Que acho que vai ter que ter a parte 2, né? Porque, olha, eu vou te falar, viu? Aqui cada um é brincadeira, hein? Ô, Lilian. Hello, baby. Tô aqui. Ah, bom. Lilian, vamos lá. Você entendeu o jogo que estamos fazendo, né? De montar uma empresa, né? De seguradora, né? Pegou filho, né? Então, a Lilian, O ela vai pedaço que eu ser... saí eu perdi, mas dá para acompanhar. Então, a Lilian, ela vai
vai replicar agora, né? Ela vai fazer uma contratação de uma contadora nessa unidade nova. Ou contadora, ou contador, né? Ô, Lilian, a mesma pergunta para todo mundo, né? O que você procuraria para achar outra Lilian igual? Vamos lá, vamos fazer diferente agora. Eu quero replicar a própria Lilian nessa próxima unidade. Faz isso não, amigo. Primeira Andrei, se coisa você é... pode fazer as perguntas para a Lilian, eu deixo também, viu? Uhum. Gosto de me pôr numa fogueira, hein, amigo? Meu pai do céu. Mas é ter paixão pelo que faz. O trabalho que a gente desenvolve, quem trabalha com essa parte técnica, tanto o que eu faço, como o Andrei, o Rodrigo, a Fabiana fazem, é muito técnico, então, assim, é muito minucioso e exige muito estudo, muita atualização, muito aperfeiçoamento. E isso é constante. Então, precisa realmente gostar muito do que faz para continuar na área. Esse é o primeiro ponto. Mas não só isso, a gente também trabalha com dados importantes e de confiança. Então, assim, de preferência, pessoas honestas, né? Então, assim, tem que ter Tem uma que ter habilidade... caráter, né? Exatamente. E isso tem que se refletir nas ações também, porque você vai estar se relacionando com dados de confiança da empresa. E até para desenvolver esse trabalho, tem que ser uma pessoa que se adequa a algumas palavrinhas que hoje parece que dá medo nas pessoas quando a gente fala assim, regras, disciplina e processos. Assim, dependendo da situação, as pessoas correm, assim, fogem disso e tem medo, porque ou vai se sentir engessado, vai se sentir tolhido, e não é bem assim. Então, assim, muitas vezes isso tudo é necessário até para coibir algum excesso, né, algum exagero, sair da linha. Então, você precisa ter uma conduta para seguir. Então, você tem que gostar do que faz, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você tem que ser uma pessoa que se adequa e se adapta a processos. Então, isso eu vejo muito que falta hoje em muitas empresas. E é muito do que o Júlio falou também, a questão de processos. Quando a gente fala assim, a gente vai formar uma equipe, aí eu vou contratar aquela pessoa para trabalhar na empresa. Então, entende-se que essa empresa já está desenhada. Então, assim, o que muita gente que, por exemplo, começa uma empresa hoje, ou evita fazer ou não faz, começa, não, eu gosto do que eu faço, o eu presa faz tudo e não se organiza. Então, é muito do que o Júlio falou, tem que ter uma organização interna. Então, porque senão você fica com a casa por fora pintada, a fachada está linda, mas por dentro a casa está uma bagunça, está a zona, não pode. Porque isso em algum momento ele vai se refletir no exterior também. E são geralmente os casos que a gente vê de gente que dá com a cara na parede com a empresa. Então, assim, tem que ter organização interna. Então, você tem que ter alinhado processos, você tem que ter tudo isso desenhado antes Sim. mesmo de montar filial. Até o André e a Fabiana, que trabalham com franquias, sabem disso. Então, assim, valida o modelo que deu certo, mas o modelo que deu certo, o que são, na verdade? Um conjunto de processos que foram validados, que aí você padroniza e replica. Então, assim, a pessoa ela vai se identificar com a ideia de uma empresa que validou processos e vai abrir franquia. Então, a pessoa até para se for se aventurar, não, eu vou naquela franquia daquele tipo de empresa, porque dá dinheiro, dá com os burros na água também. Então, se tem esse tipo de pensamento, já era. Então, é o que o Andrei falou, é caráter. Então, você tem que gostar daquela atividade, gostar do que faz e muita disciplina. Então, assim, isso é uma questão que falta muito hoje, senão você vive enxugando gelo ou vive apagando incêndios. Então, trabalhar com o preventivo. Então, para chegar nesse ponto, vamos formar uma equipe porque nós vamos replicar uma empresa, até porque aquela empresa ela tem processos internos bem definidos, tem uma boa disciplina, está organizado. Validou, agora é a hora de um passo além. Então, assim, um passo além. Então, a gente pega essa estrutura que a gente tem hoje, aí sim, replicamos em outro lugar.
ou abrindo uma filial, ou replicando isso em forma de franquia. Também é uma forma de você replicar os resultados da empresa, porque é o que o Júlio falou. Senão você se preocupa muitas vezes só em vender, vender, vender e não tem resultado. Então, assim, não existe só uma única área dentro da empresa, eu vi que a maioria dos comentários foram até relacionados ao departamento comercial de vendas, mas não é só ele, né? Ele tem que estar linkado a um outro departamento, que está linkado a um outro, que tem que se comunicar com o outro, e essa comunicação ela tem que fluir. E se não flui, aí foi até eu coloquei nos comentários no comecinho, então você tem que ter funções e responsabilidades. Então, assim, quem está acima, saber delegar, né? Então, você tem que distribuir tarefas, saber delegar, né? As pessoas, elas não podem ser dependentes, senão você tem uma gestão centralizadora, no que isso vai dar lá no final, que eu acho que é o exemplo que o Rodrigo deu desse advogado. Me pareceu, até onde eu escutei, porque eu saí daqui, tá, gente? Me pareceu que o dono desse escritório é uma pessoa centralizadora. Então, assim, talvez ele também tivesse até capacidade de um crescimento maior, ou de ter as operações estruturadas de uma forma mais adequada, que ele pudesse até realmente escalar mais. Porque quando a gente fala de escalar, que hoje a moda é startup, né? Não sei se vocês com certeza acompanham também noticiários, as notícias. Muitas startups, elas que recebiam investimentos, né, tinham aportes de investidores, o pessoal está colocando pé no freio. Cadê o resultado? Porque você não pode só ficar na área da criação, né? Então, você tem que apresentar resultados. E como é que você apresenta resultados? Você tem que ter um processo definido, que você vai validando, você vai testando e vai aperfeiçoando. Mas um desenho inicial, ele tem que existir. Sabe, então, Lília, você é a base de tudo. Você tem que ter a base, você tem que ter o desenho da casa, o desenho que o engenheiro faz, que o arquiteto faz, como a casa funciona, senão não vai para frente. Você comentou aí uma coisa que, assim, que toda empresa precisa de disciplina, né? Precisa de processos, né? E regras. E quando você, no seu negócio, você não desenha quais são as regras, o que acontece? Você está deixando uma brecha para que o seu funcionário ele crie suas próprias regras. E aí depois vira uma bagunça, porque imagine, cada funcionário, na ausência de regras, é natural que as pessoas elas acabam criando as suas próprias regras. E aí fica uma coisa ingovernável. Aí você quer recuperar o controle, aí muitas vezes já foi. Já é tarde, porque aí você não tem a consistência, né? Então, como é que você vai perpetuar essa empresa ao longo do tempo? Então, assim, são situações muito complicadas que a gente vê em muitas empresas. Fazendo um paralelo, as pessoas fazem muitos cursos, como o Andrei comentou, tem vários conteúdos de YouTube raso. Sim. E eu não falo só conteúdo de YouTube, não. Não, às vezes até cursos mais assim, né, faculdades, tudo. Agora você pega, por exemplo, Línia, quando você tem uma empresa que as regras ficam assim, cada um tem a sua liberdade para criar suas próprias regras, né? Fazendo um paralelo com o esporte coletivo, é como você pega, por exemplo, um time que você pegar o futebol, que é um esporte mais popular, né, brasileiro, você joga a bola ali e vira aquela bagunça, todo mundo vai sair correndo atrás da bola, quer dizer, não existe uma estratégia, né? É uma linha para seguir, né? Não tem, então é todo mundo atrás da bola, vira aquele bolo, né? Exatamente, todo mundo junto correndo atrás da bola. Não, agora é você, não dá, não tem, né? Não tem como dar certo, não tem. É isso mesmo. Até pelo fato de a gente trabalhar com esse tipo de atividade, é uma área que me agrada muito. Mas eu não sou extrovertida, então, assim, um superstar vendedor como esse que o Júlio comentou, jamais seria. Então, assim, a minha expertise, eu tenho muito mais facilidade de ser uma observadora, de ter alguma coisa mais minuciosa e analítica.
Então, assim, aí você tem que colocar as pessoas de acordo com as habilidades dela também. Mas que, como o Andrei comentou, a questão de caráter esteja alinhado com a missão e o propósito da empresa. Então, porque se a empresa também não tem um porquê de existir, também é complicado, né? Também. Assim, é aí uma coisa muito complexa, né? fica uma coisa jogada e ninguém sabe para onde está indo, né? Fica uma coisa bem... Exatamente. Pessoal, a gente já Ô, está chegando nos minutos finais. Vamos tirar nossa foto, porque senão a gente vai esquecer. Vamos tirar tira aí nossa foto? Desculpa, Fred, acabei de... Só porque senão a gente acabar esquecendo da foto e... Tirou a foto já? Espera aí. Todo mundo Deixa eu passou fazer a foto perfume? aqui. Todo mundo passou perfume para sair na foto? Eu ia falar, passa perfume, Fred. Pronto. Pronto, foto tirada. Considerações finais aí, Fred, para a gente encerrar no horário. Não, eu só ia perguntar só para a Lilian, qual que é a formação que tem que ter para ser contadora? Ciências contábeis? Ciências contábeis. Só isso mesmo, né? Não, Não, acho que não é só... o Fred perguntou se tem que fazer alguma prova, né? Porque o advogado tem que fazer prova da OAB, o médico tem que fazer a prova do Tem CRM, exame o de contador suficiência. tem. Tem exame de suficiência do CFC também. Normalmente, o profissional Graças a liberal, Deus eu ele passei tem, de né? primeira. Eu me formei, fiz e fui só alegria. Maravilha. É isso aí, pessoal. É isso aí. Comentários Na finais aí para quem quer, senão a gente já vai encerrar. Eu só vou dar o pitaco final. Na realidade, né? Todos vocês acabaram de participar de uma entrevista de emprego e todos vocês formaram a segunda célula nossa aqui da seguradora Foster. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí. E até a próxima quinzena aí. Um abraço e um beijo a todos aí. Ah, só, Júlio, Lília, você o tá Júlio mutado. Rodrigo. Tô? Acho que Sim, não. sim. Eu não escutei o que você falou. Vocês fizeram o Del Carnegie, né? Eu também fiz. Você Ah, fez, né? legal. Eu não Legal. fiz, não. Eu fiz. Eu fiz o concorrente dele, que é o Napoleão Hill. Também é excelente. Também é tão bom quanto, né? É, mesma linha, né? Bom, viu? Legal, hein? Não sabia, não. Muito Mesma bacana. linha. Muito legal o treinamento. Muito bom. E, inclusive, hoje eu estava mexendo na minha documentação, olhei lá o material do Del Carne. É bom de vez em quando dar uma Hoje sondada, lá, tá? Relembrar é bom. Né? É, recordar é viver mesmo. Hoje, bem bacana, né? O diploma também lá, o diploma quando eu fiz lá, bem bacana. Qual dos cursos que vocês fizeram? Fizemos o Del Carnegie mesmo, o treino lá deles, lá o como fazer amigos e influenciar pessoas. Então esse daí é o liderança, relações interpessoais e comunicação. Isso é o mais abrangente lá, que é 3 meses, né? Vocês foram AG também? Também fui. Também. Fui Também, acho que 2, 3 vezes eu fui. 3 vezes? Não, eu fui umas 2, 3 vezes, aí me convidaram de novo, falei, não tem mais como, é muita coisa. Que ano que você fez, você lembra? 2004. Ah, foi antes. Faz tempo, faz muito tempo, faz tempo. Em 2007, com a Cecília Ono. Cecília Ono foi minha instrutora. Aí, Julião. Olha, que mundo pequeno. Maravilhosa Nossa, ela. Cecília Ono, e depois eu fiz com o Vanderlei de Lara, não sei se você lembra. Não, ele não, eu não conheci, não. Só a Cecília. A Cecília Ono foi a nossa mentora lá. Maravilhosa. Que legal, bacana, tá vendo? bem legal. Né? Mundo pequeno, né? Não, desculpa, André, eu só queria aproveitar só esse ganchinho só para trocar essa figurinha. Então, Imagina. a gente Nós estamos em casa, né? Estamos em casa, literalmente. Né? É um curso que a gente leva para a vida. Sim, verdade. Além do livro, né? Além dos 2 livros serem muito bons, né? Como influenciar amigos e fazer amigos, influenciar pessoas, e como evitar preocupações e começar a viver. Muito bom. Os 2 livros são excelentes. Legal, fiquei super feliz, viu, Lívia? Prazer em conhecer, que eu não te conhecia ainda também. Foi muito bom Vamos também encerrar estar com então, vocês, pessoal, para a gente não ficar fiel aí o nosso horário. Se deixar, a gente vai à noite. À noite aí.
Pessoal, então, bom descanso para vocês. E lembrando que as nossas reuniões elas são quinzenais, né? Então, daqui 15 dias a gente volta com um super tema aí para a gente debater e refletir um pouco. Beleza. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado aí pela participação de todos. Bom descanso.